Uma coisa aí para consentir a gravação, por favor, permitem. Então, lá, ó, voltando aqui, é b ao cubo menos c ao cubo. Como é que é a fatoração dessa parte? Não tem para onde correr. A gente vai usar, ó, vai ser b menos c, certo? Que multiplica. Aí, no caso, vai ser b elevado ao quadrado. Aí, no caso aqui, vai ser mais b vezes c, mais c elevado ao quadrado. Observa a semelhança desses dois aqui, ó. O que que eles mudam? O que que eles mudam? Esse daqui, ó, é negativo, esse é positivo. Esse daqui é positivo e esse daqui vai ser negativo. A única diferença deles é isso bem daí, beleza? Deixa eu voltar aqui no chat. Alguma dúvida em relação? Deixa eu colocar aqui. Não. De boa, pode seguir essa parte? Beleza, vou seguindo aí. Qualquer coisa eu volto nos comentários aí. Vou pegar a borracha aqui para apagar, beleza? Deixa eu ver. Vou apagar essa A aqui, ó. Apagando a A, voltando. Agora essa C. Vou fazer de rosa aqui mesmo. A C é A ao cubo menos 1. Vocês concordam que eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira, ó? A elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo? Porque, veja bem, o 1, ele pode ser elevado a 1 milhão, que sempre vai continuar sendo 1, porque o 1 elevado ao cubo é o quê? É 1 vezes 1 vezes 1, que vai resultar em quê? No próprio 1. Então, para facilitar a minha vida e ficar como a diferença de dois cubos, eu pego e elevo ele, no caso aqui, a 3. Agora, olha só, a B e a C ela é a mesma coisa. Então, olha só, se eu vir bem aqui embaixo aqui e substituir, no caso, o meu A pelo meu B e o meu C pelo meu 1. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. O meu B é quem? É o meu A. No caso, vai ficar, ó, A menos 1, né? Porque o meu C é 1. Vai ficar A menos 1, que multiplica quem? Aí vai ser o A elevado ao quadrado, mais... Aí vai ser aqui, ó, B vezes C. Então, vai ser A vezes 1. A vezes 1 é o próprio A. Mais quem? O 1 elevado ao quadrado, certo? 1 elevado ao quadrado, ele é o próprio 1. Então, a fatoração dessa expressão vai ser o quê? A menos 1, certo? Repetindo, que multiplica A elevado ao quadrado mais A vezes 1, que é o próprio A, não vou colocar, mais 1 elevado ao quadrado, que não tem necessidade alguma, beleza? Voltar aqui para o chat. Vamos ver se vocês estão escrevendo algumas coisas. De boa essa daí também? De boa? Tranquilo, então, né? Então, vamos lá. Então, aí a gente parte para... Que questão agora? Deixa eu ver aqui. Para essas aqui de baixo. Essas aqui de baixo, ela já precisa de um pouco mais ali de manipulação. Né? Ela começa um pouco mais de manipulação. Então, vai ficar o A, vou repetir aqui, que é A elevado à quarta, menos B elevado à quarta. Vocês concordam comigo aqui, ó, por exemplo, que eu posso escrever aqui no cantinho, ó, A elevado à quarta, ele não é a mesma coisa que A elevado ao quadrado, é uma potência de potência. Aí lembra que lá na parte lá de potência, a gente conserva a base, faz o quê? E multiplica as potências, 2 vezes 2 é igual a 4. Mas eu vou escrever dessa forma bem aqui, ó, no lugar desse A. Então vai ficar assim, ó. A elevado ao quadrado, certo? Que está elevado a quem? Elevado ao quadrado, menos. Agora eu vou fazer a mesma coisa com B, ó. Esse B elevado à quarta, eu posso escrever ele da seguinte maneira, ó, como A elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. O A não, né, gente? Era B, né? Deixa eu voltar aqui. É B elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Eu escrevi ele dessa forma. Agora eu vou bem aqui substituir ele por essa forma. Vai ser B elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, que resulta da mesma expressão. Agora, olha só, vê se vocês concordam comigo. Aqui eu tenho, no caso aqui, ó, a diferença, o quadrado da diferença de dois fatores. Certo? Ó, aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois fatores. Que fatores são esses? Essa expressãozinha aqui, ó. Se eu, por exemplo, cancelar essa daqui, ó, no lugar de A ao quadrado, eu colocar o x,
certo? E no lugar de b ao quadrado eu colocar o y, isso daqui remota ao quê? A parte de produtos notáveis que fala da diferença, no caso ali, de dois quadrados. Então, a diferença de dois quadrados, e voltando aqui para a nossa parte inicial, a diferença de dois quadrados, eu falei que a gente teria que saber fazer essa fatoração já de cara, né? A diferença de dois quadrados vai ser o quê? A elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado, né? Que eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então, a fatoração, levando em consideração esse termo aqui, ó, ela vai ficar da seguinte maneira, ó, a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Isso daqui que multiplica, no caso aqui vai ser, ó, a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Vou voltar no chat e ver como é que vocês estão em relação a essa parte. Responda aí, tá de boa isso que eu fiz até agora? Quem quiser desativar o microfone aí, fica à vontade. E aí? Vocês estão... Tá de boinha? Como é que é? Tranquilo? Não, então pode crer. Então eu vou continuar avançando aqui, ó. De boa, né? Então, beleza. Então, agora veja bem, essa parte bem daqui, que eu vou sublinhar de rosa, eu não tenho o que fazer com ela. Eu não tenho o que fazer com ela. Mas essa daqui, ó, eu caio novamente, essa outra aqui, ó, eu caio na diferença de dois quadrados novamente. E a diferença de dois quadrados, como é que fica? Ó, essa parte aqui de baixo eu vou copiar, que vai ser a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Não tenho o que fazer com essa parte. Agora, essa daqui é a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados vai ser o quê? Ó? A mais b, que multiplica a menos b. E a minha fatoração, ela se encerra aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, o que eu fiz inicialmente? Eu transformei, eu tenho um a elevado à quarta menos o b elevado à quarta, não tenho o que fazer, eu não sei mexer com essa expressão, então eu vim aqui e manipulei o a. Depois eu não sabia o que fazer com o b, o que eu fiz? Eu vim e manipulei o b. E aí substituí. E aí eu notei que por meio desse 2 elevado ao quadrado aqui, ó, que eu tenho a diferença, no caso, o quadrado da diferença de dois termos. O meu primeiro termo é o a ao quadrado e o meu segundo termo é o meu b ao quadrado, certo? E aí o que eu fiz? A diferença de dois termos, né? O quadrado da diferença de dois termos é a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado, que multiplica, né? No caso aqui, ó, a elevado ao quadrado menos b ao quadrado. Eu observo essa parte e vejo que não tem nada, não tem nenhum tipo de fatoração que eu possa aplicar nessa região. Então, o que eu fiz? Eu desci. Mas quando eu olho para essa outra, eu vejo que, novamente, eu tenho a diferença de dois quadrados. E aí eu faço a fatoração da diferença de dois quadrados, que é a parte de produtos notáveis, beleza? Tranquilo, de boa? Mais ou menos? Mais ou menos, Guilherme? Vou voltar nessa explicação. Vou explicar ela de outro jeito aqui, ó. Vou apagar tudinho, certo? Vou apagar tudinho aqui. Vou apagar tudo. Agora, olha só, até aqui eu acredito que esteja de boa. Eu vou substituir a quarta por a elevado ao quadrado, potência de potência. Então, eu vou substituir aqui, ó, a elevado ao quadrado, menos b elevado ao quadrado. Vou fazer dessa forma. Agora é o seguinte, deixa eu apagar aqui que eu vou precisar de mais espaço. Eu acabei apagando aquela partezinha bem ali, mas não tem nada não, a gente olha depois. Veja bem, olha só, esse a elevado ao quadrado, eu não quero mais, por exemplo, chamar ele de a, eu vou dar um novo nome para ele, certo? Ó, esse a elevado ao quadrado aqui, ó, eu quero manter só esse quadrado. Por exemplo, a partir de agora, o meu a elevado ao quadrado, eu vou chamar ele, sabe de quê? De x. Certo? E o meu b elevado ao quadrado, a partir de agora, eu vou chamar ele de y. Eu fui lá no cartório, batizei ele com outro nome, o nome dele agora não é mais a ao quadrado, é x. O nome do b ao quadrado não é mais b ao quadrado, é y. Então, eu vou substituir bem aqui, ó. Então, no lugar de a ao quadrado, eu vou colocar quem? X. Então, eu vou lá e coloco x. Mas x está elevado ao quê? Ao quadrado. Então, esse 2 aqui, ó, é esse, certo? E o x é quem? O a elevado ao quadrado, menos... Agora, olha só,
O b elevado ao quadrado, ele não é mais b elevado ao quadrado, ele é quem? É y. Agora eu venho aqui, coloco o y. Mas veja bem, o y está elevado a quem? A 2. E agora eu me deparo com a parte lá de produtos notáveis. Como é que eu fatoro essa expressão? Essa expressão eu fatoro como? Né? Vai ser, ó, x mais y, certo? Que multiplica quem? X menos y. Agora, veja bem, agora eu tenho que voltar a chamar o x e o y de a elevado ao quadrado. A gente vai voltar a chamar ele dos termos que eles eram inicialmente, certo? Então, agora o meu x, qual é o nome do meu x? É a ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, e chamo de a ao quadrado. Esse sinal de mais eu vou descer, certo? Agora, olha só, o meu y, ele é quem? O meu y é meu b ao quadrado. Eu vou lá agora, volto a chamar ele de b ao quadrado. O meu x é quem? O meu x é a ao quadrado. Então, eu vou lá e volto a chamar ele de a ao quadrado. O meu y é o b ao quadrado. Eu volto a chamar ele de b ao quadrado. Essa parte aqui eu não tenho nada o que fazer com ela, com essa parte aqui, ó. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada com ela. Então, o que eu faço? Eu volto a reescrever a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Agora, olha essa parte aqui, ó. Essa parte que resultou, ela não tem uma semelhança com essa? Então, aqui é a diferença de dois quadrados, que vai ficar como? Que vai ficar aqui, ó. A mais b, que vai multiplicar a menos b. Eu não sei se dessa forma ficou mais fácil. Eu acredito que sim. Deixa eu voltar aqui. E aí, galera? Manda um feedback rapidão aí para a gente continuar. De boa? E aí? Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá, respondem aqui, ó. Tudo certo, né? Deu para entender agora, Guilherme? Tranquilo, então vamos avançar aqui. Professor, então isso seria um cálculo de 2 vezes da soma pela diferença de um produto. Isso, justamente. Eu fiz a primeira aqui, ó. Eu fiz a primeira, mas só que nomeando ela, colocando outros nomes nela, e ela resultou nessa parte aqui, ó. Resultou nessa parte bem aqui. Aí, o que eu fiz? Ah, não quero mais chamar de X, quero voltar a chamar agora no caso de A. Voltei a chamar ela com os outros nomes, beleza? E aí, na hora que eu voltei a chamar ela com outros nomes, eu me deparei com essa partezinha bem aqui, ó, que eu sei que é o quadrado, no caso, a diferença de dois quadrados, né? Aqui é a diferença de dois quadrados, A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Não tem, no caso, a soma de dois quadrados, tem só a diferença. Então, se eu encontrar a soma de dois quadrados, não tenho nada que fazer. Então, o que eu faço? Apenas repito. Mas olha só, a diferença de dois quadrados, eu sei que tem o quê? A fatoração. E aí eu faço a fatoração. Beleza? Voltar aqui, vou apagar essa parte aqui, ó. Beleza? Vou apagar essa parte. Bem aqui. Agora a gente vai para a questão, no caso, a B. Beleza? Vou pegar aqui a B. Vou copiar aqui a B novamente. A B, ela é 3x elevado ao quadrado menos 6x mais 3. Agora, se a gente observar essa parte bem aqui, ó, observa, olha só, o 3 tem na tabuada do 3, porque 3 vezes 1 é igual a 3. O 6 também tem na tabuada do 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. O 3 também tem na tabuada do 3. Vocês concordam que eu posso dividir todo mundo aqui por 3? Que vai dar tudo certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, vou copiar essa expressão, 3x elevado ao quadrado menos 6x mais 3. Então, eu vou dividir todo mundo por 3. Ó, vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então, o meu 3 ele vai ser quem? O meu fator comum em evidência. Então, olha só, 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes x ao quadrado é como se eu cortasse essa parte aqui, ó. Então, resultou em x ao quadrado. Esse sinal de menos eu vou descer. 6 dividido por 3 dá igual a 2. E sobrou quem? O x. Agora, olha só, esse sinal de mais eu vou descer. 3 dividido por 3 é igual a 1. Tem o que eu fazer aqui?
Então, a gente vai lembrar lá da parte de trinômio quadrado perfeito. Será que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito? Com essa parte aqui eu não posso fazer mais nada, mas com essa daqui eu acredito que eu posso. Então, olha só, se eu tenho um monômio, dois monômios, terceiro monômio, isso daqui é o quê? Um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? Ó, então, a primeira coisa que eu faço, né, é o quê? É tirar a raiz quadrada desse carinha aqui, ó, e depois eu tiro a raiz quadrada desse outro carinha. Então, vamos lá, qual é a raiz quadrada de x elevado ao quadrado? Esse 2 vai embora com esse 2, resulta em quem? Em x, beleza? Agora eu vou lá tirar a raiz quadrada, certo, do meu segundo carinha, né, que no caso é a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é igual ao próprio 1. Aí tem um método, né, para fatorar trinômio. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse por esse e depois por 2. Por que o 2? O 2 faz parte do método. Então vai ser, ó, x vezes 1 dá igual a x. 2 vezes x, 2x. Então, olha só, esse resultado deu igual ao meu carinha do meio. Se deu igual ao carinha do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? Eu simplesmente pego ele da seguinte maneira, ó. Eu pego o primeiro carinha que eu tirei a raiz quadrada, olho para esse sinal bem daqui, ó, coloco ele aqui, pego o meu segundo carinha e elevo todo mundo o quê? Ao quadrado. Então, essa parte bem aqui, ó, que eu acabo de riscar, a fatoração dela é o quê? Essa daqui. Então, basta eu copiar o 3 pelo que resultou. Beleza? E a resposta fica essa bem daqui. Voltar na tela aí. Essa daqui já é dois processos de fatoração, né? Primeiro eu apliquei o processo colocando um fator comum em evidência, que no caso foi o 3. Depois eu fui lá e observei que tinha um trinômio. A fatoração do trinômio, a gente tira a raiz quadrada do primeiro carinha, a raiz quadrada do segundo carinha. Multiplico o primeiro carinha pelo segundo carinha e depois por 2. Se deu igual ao do meio, eu pego o primeiro carinha, olho para aquele sinal, né? Coloco o segundo carinha, levo todo mundo ao quadrado e está fatorado. E aí, essa parte ficou mais difícil? O que vocês acharam dessa parte? De boa, de boa, de boa, de boa. Então, vou avançar, né? Então, vou para C agora. Olha só, questão C. Vou tentar fazer ela aqui no cantinho. Ó. Cadê? Questão C. Professor, Eu. o Vinícius não entendeu muito bem essa. Essa daí não entendeu? Então, eu vou repetir tudo novamente, beleza? Então, olha só, vou repetir tudo. Ó. Vou apagar tudinho aqui. Vamos fazer ela do zero novamente. No caso aí, professor, se colocasse a resposta tipo 3, multiplicando x mais 1, fecha parênteses, abre parênteses, x menos 1, estaria certo? Tipo, Areia, assim. a mesma coisa, só a mesma coisa, estaria certo do mesmo jeito. Então, vamos fazer de novo. Ó. Então, todo mundo entende que eu posso dividir aqui todo mundo por 3, porque eles têm, no caso, um denominador comum. Então, vai ficar assim, ó. A letra B, eu vou reescrever ela aqui embaixo, ó. 3x elevado ao quadrado menos 6x mais 3. Então, olha, tem o 3 na tabuada do 3, tem o 6 na tabuada do 3 e tem um 3 na tabuada do 3. Então, o 3 ele vai ser o quê? Vai ser o meu fator comum. Então, o 3 vai ser o meu fator comum. Epa! O 3 vai ser o meu fator comum. Então, eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 3. Então, eu vou dividir esse por 3, esse por 3 e esse outro por 3, beleza? Até aí, tranquilo, né? Agora, olha só, 3 dividido por 3, então eu vou colocar o 3 bem aqui, que ele é o meu fator comum. E o resultado vai ser o quê? A divisão que eu vou fazer por esse 3. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz, eu reescrevi a minha expressão aqui, dividi todo mundo por 3. Essa é a primeira fatoração que eu estou fazendo. Então, eu vou lá, ó, 3 por 3 vai embora, resulta em quê? Em x ao quadrado. Esse sinal de menos aqui, ó, eu vou descer. 6 dividido por 3 é 2. Resultou quem? Apenas o x. Esse sinal de mais eu vou descer. 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza? Cheguei nessa expressão. O que eu vou fazer? Vou avaliar se dá para fazer uma nova fatoração. E aí, toda vez que vocês se depararem, no caso, com uma expressão que tem 3 monômios, ou seja, um trinômio,
vocês vão ver, olha, tenho que aplicar a fatoração de quê? Trinômio quadrado perfeito. Então, como é que é a segunda fatoração? Eu vou olhar para esse carinha daqui, ó, tá vendo? Vou olhar para esse carinha e para esse outro bem daqui, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, ó, vou tirar a raiz quadrada desse primeiro carinha. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Então, esse 2 aqui ó, vai embora com a raiz. O motivo, vocês já sabem por quê, né? Resultou em quê? Em x. Olha só, agora eu vou tirar a raiz quadrada de quem? Do meu segundo carinha. Sempre são os elementos da ponta. Então, eu vou lá e tiro a raiz quadrada, certo? De 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Agora, o que eu faço agora? Ó, eu vou multiplicar um pelo outro e depois por 2. Por que por 2? O 2 faz parte do método de resolução. Então, agora eu vou fazer, ó, x vezes 1 dá igual a x. E o resultado eu multiplico por quanto? Por 2. Todos os casos vai ter que ter a multiplicação por 2. Então, x vezes 1 é x. X vezes 2 resulta em quê? Em 2x. Então, olha só, eu vi muito bem que esse 2x é igual a quem? A esse do meio. Se for igual a do meio, beleza, é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, o que eu faço? Ó, eu vou copiar o 3, certo? Vou copiar o 3 e o 3 está multiplicando essa expressão que eu vou fatorar agora. Como é que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito? Eu vou pegar esse x, vou colocar ele aqui, ó, certo? Entre parênteses. Agora eu olho para esse sinal aqui, ó. Se ele fosse positivo, eu colocava positivo. Ele não é negativo, eu venho e coloco negativo. Olho para o meu segundo carinha, coloco ele ali. Agora elevo todo mundo ao quadrado e está fatorada a expressão. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, ligue o microfone. Professor, passo mais vídeo, aula relacionada a esse conteúdo. Vou fazer uma aula de resolução. Beleza? Uma aula de resolução. Posso continuar? Vou avançar aqui, então. Beleza? Deixa eu ver aqui agora. Vou apagar essa parte aqui. Não, vou fazer aqui embaixo, ó, nesse espacinho. Agora é a letra C. A letra C, ele fala o seguinte, ó. A C é o seguinte, ó, é m elevado ao quadrado vezes x menos x. O que vocês têm que observar? Olha, tem algum fator comum aqui? Eu tenho algum fator comum? O x, olha só, eu tenho o x que multiplica, ó. Eu tenho o x aqui e o x aqui. O que eu posso fazer? Dividir todo mundo por x. Então, o que eu vou fazer agora é copiar novamente essa expressão, m elevado ao quadrado vezes x menos x, certo? Agora eu vou dividir todo mundo por x, ó. Tenho x aqui, tenho x aqui. Certo? Então, o x vai ser o meu fator comum que vai multiplicar alguma coisa que vai ficar dentro desses parênteses. Olha só, m elevado ao quadrado vezes x dividido por x. Então, olha só, esse x vai embora com esse x, resultou quem? Apenas o m ao quadrado. Esse sinal de menos aqui eu vou repetir. X dividido por x é igual a 1. Acabou aí meu processo de fatoração? Não, não acabou. Olha só, eu não poderia escrever esse 1 elevado ao quadrado, porque 1 elevado ao quadrado é igual ao próprio 1. Então, quando eu coloco esse 1 elevado ao quadrado, eu tenho a diferença de dois quadrados. Olha só, o m elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. É uma diferença. Então, a diferença, eu tenho que saber a parte de produtos notáveis. Então, a diferença de dois quadrados vai resultar, ó, esse x eu vou repetir, que vai ficar o seguinte, ó, m mais 1, que multiplica m menos 1, e acaba por aqui. Então, olha só, as partes que vocês têm que bater o olho e já ter a sacada é na parte de produtos notáveis. Então, essa parte aqui resultou em produtos notáveis da diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados sempre vai ser o quê? Essa forma bem aqui. Beleza? E aí, como é que tá indo? Muito complicado? Difícil? E aí, Valeriano? Conseguindo entender? Tá de boa. Tá de boa? Eu vou gravar um vídeo de resoluções dessas questões aí para ter em mente mais. Beleza? Olha só, vou apagar.
Vou apagar, voltar aqui para cima. Ó. Vou apagar aqui em cima para a gente resolver a D. Cadê a D? A D ficou apagada. Deixa eu dar uma olhada aqui. A D vai ser... É 5 vezes A elevado ao quadrado, mais 30 A vezes B, mais 45 vezes B elevado ao quadrado. Beleza? Agora, olha só. Novamente aqui, ó, eu posso dividir todo mundo por 5, porque o 5 está na tabuada do 5 e aqui é um 30, viu, galera? Então, olha só, eu tenho o 5 está na tabuada do 5, o meu 30 está na tabuada do 5, 5 vezes 6, 30, e o meu 45 também está na tabuada do 5, né? 5 vezes 9, 45. Então, eu vou reescrever mais uma vez essa expressão aqui, ó. Vai ser 5 vezes A elevado ao quadrado mais 30 vezes A que multiplica B, mais 45 vezes B ao quadrado. Eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 5. Vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Posso dividir por A? Não, não tem A em todos, né? Posso dividir por B? Não, não tem B em todos. Então, eu vou dividir inicialmente apenas por 5. Então, o 5 ele vai ser o meu fator comum em evidência. Ele vai multiplicar alguma coisa que vai ficar dentro desse parêntese. Então, olha só, 5 dividido por 5 vai embora. Resultou em quem? Só o A elevado ao quadrado. Esse sinal de mais eu vou descer. 30 dividido por 5 é 6. E eu vou repetir A vezes B. Beleza? Deixa eu apagar essa parte aqui, porque ficou muito pequeno. Beleza? Agora, olha só, esse sinal de mais eu vou descer. 45 dividido para 5 resulta em quê? Em 9. E agora eu copio só o B elevado ao quadrado. Beleza? E aí eu fecho parênteses. Agora, o que eu posso fazer? Eu vejo que isso daí, ó, novamente, e sempre vai ser assim, galera. Quando começar a pegar as manhas disso daqui, vocês vão ver que tudo vai resultar em uma fatoração por fator comum em evidência, que no final das contas cai em um trinômio quadrado perfeito. Agora, olha só, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui é o quê? Um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz quadrada desse primeiro carinha, e depois vou tirar a raiz quadrada desse segundo carinha. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu apagar essa outra parte daqui para ficar melhor para a gente. Então, olha só, bem aqui nessa parte de baixo, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tirar a raiz quadrada de A ao quadrado. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, né? Esse vai embora com esse, resultou igual a A. Igual a A. Vou tirar a raiz quadrada desse meu segundo carinha, que é 9 vezes B ao quadrado, certo? E aí eu posso tirar a raiz separadamente. Como assim, ó? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de B ao quadrado, né? Como se esse daqui fosse embora com esse. Resultou em quê? Em B. E aí o que eu faço? Quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu vou multiplicar esse vezes esse, certo? E o resultado eu vou multiplicar por 2. Então, olha só, A vezes 3 vezes B, isso vai resultar em 3AB. O resultado eu multiplico por quem? Multiplico por 2, que resultou em quê? Em 6 vezes A vezes B. Olha só, resultou, esse carinha aqui, ó, é igual a esse daqui. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, eu volto a olhar para esse carinha e para esse. Então, eu vou copiar esse 5, e a fatoração dessa parte toda vai ser o quê? Ó? Vai ser o meu A, certo? Vou abrir parênteses, vai ser o meu A. Eu olho para esse sinal bem ali, mais 3B, e elevo todo mundo ao quadrado, que resulta nessa expressão bem aí. É a fatoração. Então, olha só, toda vez que encontrar uma expressão desse jeito, o que faz? Fatora, primeira coisa, ó, fatora colocando um fator comum em evidência. Primeira coisa, fatoração, fator comum em evidência. Depois disso, vocês vão notar que vai cair num trinômio quadrado perfeito. Caiu no trinômio quadrado perfeito,
tirou a raiz do primeiro carinha, a raiz lá do meu último carinha, multiplica um pelo outro, certo? Depois multiplica por 2, vai resultar no carinha do meio. Para que eu faço essa parte aqui, ó? Apenas para confirmar se é um trinômio quadrado perfeito. Resultou no carinha do meio? Pronto, matei a questão. Eu pego o primeiro carinha, coloco ele aqui. Olho para que sinal tem aqui, se for mais é mais, se for menos é menos. Repito e coloco aqui. Olho para o meu segundo carinha, 3b. Elevo todo mundo ao quadrado e mato aí, no caso, a fatoração. E aí, essa daí foi mais difícil por causa das letras? E aí, continua? Quer que volte em alguma das partes? Volta na última que você fez, professor, por favor. Só a última, né? Nessa daqui? Do 5a ao quadrado mais 30ab. 5a ao quadrado, beleza, vamos lá. Valeu. Essa daqui, né, que você está falando, olha aí. Sim, essa daí. Beleza, Professor, rapidinho. No caso dessa A, que é a quarta menos B a quarta, seria qual tipo de fatoração? Aonde? A dá 2 aí mesmo. Seria qual A tipo de dá 2? seria qual tipo de fatoração? No caso, você aplica, essa daí seria o quadrado da diferença de dois termos. Tá. É o quadrado da diferença de dois termos, você aplica. Beleza. Beleza? Vamos mais uma vez essa daqui? Vamos mais uma vez? Vamos fazer ela de novo para fixar. Vou deixar essas partes aqui, ó, para ser mais rápido. Então, olha só, encontrei uma expressão dessa daqui, o que eu faço? Vou observar, ó, essa daqui, e sempre o problema, ele vai jogar aí na sua cara o seguinte, ó, o 5, o 30 e o 45 tá tudo na tabuada do 5, então o que você faz? Divide todo mundo por 5, certo? E olha só, ele não colocou um B aqui, certo? E não colocou um A aqui. Isso já implica o quê? Que vai ser um fator comum em evidência. Por quê? Porque ele não quer que você faça uma fatoração direto. Porque ele não colocou um A aqui, aqui ele colocou um AB, mas aqui ele não colocou um B. Então, a gente vai lá, ó, o método é o quê? Eu vou copiar essa expressão, ó, 5A elevado ao quadrado mais 30AB mais... Vocês têm outra aula ao vivo depois dessa? A gente não sabe ainda. Beleza. Então, Não, veja bem. Não vai ter. Então, veja bem. Então, copiei... Fala. A sua vai até 10h50, aí depois é a aula da Cristiane gravada. Beleza. Então, beleza. Eu tenho um roteirinho, eu vou mandar no grupo. Beleza. Depois você me manda aí, Valeriano, por e-mail, por alguma coisa. Então, olha só. O que eu vou fazer? Vou dividir, ó. Vou dividir todo mundo por 5. Por quê, professor? Porque está evidente que todo mundo pode ser dividido por 5. Simplesmente por causa disso. Todo mundo por 5. Então, o meu 5, ele vai ser o quê? Aquilo que eu divido é o meu fator comum. Beleza? Então, olha só. E outra coisa, outra dica aqui, ó. Toda vez que vocês encontrarem números nessa expressão, esse número ele vai ser o fator comum. Toda vez. Certo? Então, eu coloquei um 5 aqui, vou abrir parênteses e fechar parênteses. E agora eu começo a divisão, ó. O que eu coloco embaixo é o meu fator comum. Coloquei ele aqui, vai multiplicar alguma coisa que está entre parênteses. Então, eu vou fazer, ó, 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes A ao quadrado vai embora. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Foi embora. Resultou no A elevado ao quadrado. Esse sinal de mais eu vou descer. Agora, olha só, 30 dividido por 5 é igual a 6. Vou reescrever o meu A e o meu B. Esse sinal de mais aqui eu vou descer. 45 dividido por 5 é igual a 9. Sobrou quem? O B ao quadrado. Agora, olha só, eu tenho um monômio, um segundo monômio, um terceiro monômio. Então, eu tenho um trinômio. Se eu tenho um trinômio, vou aplicar o quê? A fatoração do trinômio quadrado perfeito. E outra, sempre ele vai levar você a uma expressão dessa que vai chegar, que vai ser fácil de resolver. A parte mais difícil é ter essa sacada aqui, ó, certo? De fazer essa divisão.
Agora a gente vem para essa outra parte aqui, ó. Eu olho para o meu primeiro carinha, olha só, eu olho para esse carinha aqui. Sempre eu vou olhar para o primeiro e para quem? Para o último. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do terceiro. Certo? Então, ó, raiz quadrada. Aqui eu fiz, ó, raiz quadrada de a elevado a quarta, a elevado ao quadrado. Então, eu cortei esse com esse, resultou em quê? No a, beleza? Agora eu vou tirar a raiz quadrada desse carinha aqui, ó. Quando nós estávamos estudando radiciação, olha, eu tenho uma multiplicação, certo? De 9 vezes b elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. O que eu posso fazer? Eu posso tirar a raiz quadrada separadamente. Então, ó, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de b, eu vou fazer até aqui, ó. Raiz quadrada de b elevado ao quadrado, esse vai embora com esse, resultou em quê? Em b. Beleza? Então, resultou em b, então é 3 vezes b. Resultou nesse carinha. Agora, veja bem, esse resultado bem aqui, ó, eu tenho que multiplicar o meu primeiro carinha pelo meu segundo carinha, multiplicar por 2, porque o 2 faz parte do método. Esse resultado tem que ser igual a esse cara bem aqui, ó. Se for igual, é um trinômio quadrado perfeito. E se não for igual, acabou a fatoração por aí. Beleza? Tem que utilizar outro método. Então, eu vou multiplicar esse por esse, vai ficar, ó, 3 vezes A vezes B. Então, eu multipliquei esses dois aqui, ó, A vezes 3 vezes A. E depois eu multiplico por 2. Quanto eu multiplico por 2, ó, vai ser 3 vezes 2C vezes A vezes B. Olha só, esse carinha é igual a quem? Aquele que está lá no meio. Então, pronto, se ele for igual, agora o que eu faço? Ó, eu vou pegar o 5, certo? Eu vou pegar esse 5, vou multiplicar ele por essa expressão fatorada. Como é que eu fatoro essa expressão? Eu vou lá no meu primeiro carinha da minha raiz quadrada, copio ele aqui, ó. Certo? Agora eu olho para esse sinal bem aqui, vou repetir ele aqui, ó. Agora eu olho lá para o meu segundo carinha e reescrevo ele aqui. E elevo todo mundo ao quadrado e acaba a fatoração. Beleza? Olha só, eu passei uns exercícios e umas resoluções. Eu vou voltar a fazer resoluções da parte desses exercícios. Dessa segunda vez, ficou mais claro? Ou não? Essa foi um pouco complicada de entender. Foi, Cauã? Essa daí foi um pouco mais complicada de entender, porque ela envolve 2 tipos de fatoração. E aí, pode avançar? Como é que é? Beleza? Então, eu vou passar agora. Agora é qual? A 7, né? Eu vou passar para 7, depois eu vou pegar o livro e a gente começa a resolver uma dessas questões aí novamente. Então, vamos lá, a 7. A 7, ele fala, determine as raízes de cada uma das seguintes equações. Olha só, raiz, quando ele fala raiz, é a solução. Ou seja, o que ele quer? Ele quer que eu ache um número, que eu vou colocar no lugar desse x, que vai resultar igual a 0. É igual um quebra-cabeça. Por exemplo, você tem um quebra-cabeça, qual peça que eu vou encaixar ali para dar o resultado certo? É a mesma coisa. Então, veja bem, ó, eu vou reescrever essa expressão, certo? A minha letra A aqui vai ser, ó, x elevado ao quadrado menos 9x, isso daqui igual a 0. O que ele quer que eu faça? Que eu ache um número, certo? Que eu vou colocar no lugar do x, vou colocar no lugar desse x aqui, que vai ser igual a 0. Então, olha só, eu vou aplicar o processo de fatoração. Eu vou esquecer esse 0 e copiar essa expressão aqui novamente. Então, eu vou copiar ela, ó, x elevado ao quadrado menos 9x. E agora, o que eu vou fazer? Vou fatorar, certo? Porque quando eu fazer o processo de fatoração, vai ficar mais claro, mais evidente. E agora, observa que esses itens aqui, ó. Todos eles, o processo de fatoração vai ser muito igual quando se trata de resolução dessas equações. Sempre vai ser um x ao quadrado, geralmente. Então, para fazer a fatoração dessa parte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo por x. Por que por x, professor? Olha só, o x é o meu fator comum. Eu tenho um x aqui, eu tenho um x aqui. Então, eu vou dividir todo mundo por x.
Então, o meu x, ele vai ser quem? O meu fator comum. Então, se ele é o meu fator comum, ele vai multiplicar alguém que fica o quê? Entre parênteses. Então, olha só, x elevado ao quadrado dividido por x é uma divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes, ó, 2 menos 1. Aqui não tem nada, então tem o quê? Tem 1. Né? Então, aqui vai ficar 2 menos 1 é o próprio 1, resultou nessa parte aqui. Ou se não entender, ó, x elevado ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que o quê? X vezes x dividido por x. Então, olha só, esse x aqui, ó, vai embora com esse outro x, resultou em quê? Em x, que é esse bem dali. Beleza? Espero que ficou mais claro agora. Esse sinal de menos eu vou voltar a repetir, certo? Esse 9 eu vou colocar ele aqui, que não tem o que fazer. X dividido por x é igual ao próprio 1. Então, não vou colocar nada ali. Beleza? Então, a fatoração ficou dessa forma aí, ó. Ô, caramba. Vamos aqui. Ficou dessa forma. Depois que eu fatorei, o que que eu faço? Eu vou igualar a zero. E aí eu faço a pergunta para vocês. Qual número que eu vou colocar no lugar do x, certo? Que vai fazer isso daqui igual a zero? Observa bem, se eu fazer x igual a zero, isso daqui vai ser zero. Por quê? Observa, ó. Zero, então meu x vai ser igual a zero. Então o que que eu vou fazer? Vai ser zero que multiplica o quê? Zero menos 9. Zero multiplicando qualquer coisa resulta em quê? Em zero. Pronto, então uma das minhas respostas é quem? X igual a zero. Agora, olha só, se no lugar desse x eu colocar o 9 positivo, não vai ficar dessa forma assim, ó, fazendo x agora, ó, igual a 9 positivo. Vê se vocês concordam comigo, ó, no lugar desse x, eu vou colocar o 9. Vou fechar, abrir parênteses. Agora, no lugar desse x também, eu vou colocar o 9. Menos 9. 9 menos 9, 0. 0 vezes 9, resulta em 0. Então, essa daqui vai ser a minha outra resposta. Então, as respostas para o item A vai ser o quê? X igual a 0 e x igual a 9. Agora, eu vou voltar aí, ó. O que vocês acharam desse tipo de resolução? Difícil? Alguém me responde aí? Pode ligar o microfone. Tá mais ou menos, professor. Nessa questão ainda também em equação de segundo grau, né? Isso aí já é equação de segundo grau. Tá bem difícil. Mais difícil? Uhum. Você achou mais difícil? Qual foi a sua maior dificuldade nessa parte que você achou? Foi, tipo, o começo da questão mesmo, que eu não Deixa estava eu falar um entendendo direito. negócio para vocês. Isso daqui é o primeiro contato que vocês estão tendo com esse tipo de resolução. Né? Isso aqui já são equações do segundo grau. Mas aqui são um método bem direto de resolver. A gente vai aplicar um método de resolução dessas equações. Eu vou repetir novamente esse processo, beleza? Eu vou fazer essa daqui novamente para ver se fica mais claro. Então, olha só, eu vou colocar assim, ó, vou resolver passo por passo. Vou fazer assim, ó. Ó, o primeiro passo vai ser o quê? Fatorar, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, o primeiro passo vai ser fatorar. Então, olha só, para fatorar isso daí, eu tenho que olhar, certo? Esquecer desse zero. Então, eu vou copiar a expressão do jeitinho que ela é, ó. Agora, se vocês observarem bem, esse daqui é o nosso primeiro caso de fatoração. A gente vai fazer apenas uma fatoração, que é a fatoração por fator comum. Então, aqui eu vou dividir por x, porque o x é um fator comum a esse membro. E vou dividir aqui por x, porque o x também é um fator comum a esse membro. Então, aí eu começo a fazer lá, ó, repetindo aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, x elevado ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x vezes x dividido por x. X vezes x, x ao quadrado. Só repetir o x de baixo. Então, olha só, essa parte aqui vai embora com s, resulta apenas em quem? Em x. Então, esse x aqui de baixo, eu vou copiar ele aqui, porque ele é o meu fator comum, certo? E aqui vai resultar em quê? No meu primeiro x, ó, x elevado ao quadrado dividido por x é essa parte. Resultou em quem? Apenas x. Eu fui e copiei ele aqui, ó. Esse sinal de menos eu vou repetir,
certo? 9 vezes x dividido por x é a mesma coisa. Isso daqui vai embora. Vai resultar quem? Apenas o 9. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó, o segundo passo. Segundo passo, eu vou igualar a zero. Certo? Vou igualar a zero. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pegar esse resultado, x, que multiplica x menos 9, certo? E vou igualar a zero. Vou igualar a zero desse jeito aí. Aí vocês vão pensar, ó, qual o valor, ou seja, o que significa igualar a zero? Qual o valor que eu vou colocar no lugar do x? Aqui é uma multiplicação, beleza? Aqui é x que está multiplicando tudo que está dentro desse parêntese aqui. Qual o valor que eu vou colocar no lugar desse x que vai fazer tudo isso daqui virar zero? Então, você já pensa, a multiplicação por zero é igual a zero. Todo número que você multiplica por zero vai ser igual a zero. Então, de cara, já dá para mim saber que esse meu x ele vai ser o quê? Zero. Então, porque se eu substituir aqui, ó, colocar zero, que multiplica, ó, abrir parênteses, o meu x vai ser quem? Zero, porque eu estou dizendo que ele é igual a zero, menos 9. Se a gente for resolver isso, ó, vai ser zero, 0 menos 9 vai resultar em quê? Em menos 9. 0 vezes menos 9 igual a zero. Mas essa parte aqui nem precisa fazer. Sabendo que 0 multiplicado por qualquer coisa vai resultar em quê? Em zero. Mas olha só, se eu colocar um 9 positivo aqui, ó, vai ser 9 menos 9, que vai ser zero. 9 menos 9 é igual a zero. Então, já tem um zero aqui que vai multiplicar esse x. Então, veja bem, agora fazendo x igual a 9, olha só, no lugar desse x eu vou colocar quem? O 9. Então, vai ficar 9 vezes... No lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? O 9 também. O menos aqui, ó, eu vou descer. E esse outro 9 aqui eu vou repetir. Isso tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Esse 9 não tem o que fazer com ele. 9 menos 9, zero. 9 vezes zero é o próprio zero. Então, uma das minhas respostas pode ser o zero, e minha outra resposta pode ser também o x igual a 9 positivo. Deu para entender melhor? Deu uma clareada? Está melhor do que antes agora? Melhor do que antes? Deu? Tranquilo. Gabriel, assiste. Beleza, vamos avançar. Vamos fazer essa outra aqui, ó. Pode apagar? Vou apagar que não tem espaço. Fazer aqui embaixo. Não, vou apagar aqui mesmo, melhor. Para a gente ficar vendo a questão. Nessa questão B, alguém aí, ó, ativa o microfone. Você sabe como é que fatora essa B? X elevado ao quadrado menos 81 igual a zero. Olha só, vou reescrever ela aqui, ó. Então, o primeiro passo é fatorar essa expressão aqui. Alguém sabe dizer? Faria raiz quadrada de x e raiz quadrada de 81. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer isso? Então, olha só. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o quê? Fazer de verde, ó. Vou tirar a raiz quadrada desse primeiro carinha. Então, olha só, raiz quadrada desse primeiro carinha é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado, que vai ser o quê? X. Certo? Esse segundo carinha, raiz quadrada de 81, 9. Aí eu tenho que ver, ó, que 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado, certo? Então, olha só, eu tenho a diferença de dois quadrados aqui, ó. Aqui é x elevado ao quadrado menos 9 elevado ao quadrado, porque 81 é igual a quanto? 9, certo? Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, eu posso escrever como essa expressão, ó. Eu tirei a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. Pronto, agora é só pegar x, no caso aqui, vai ser x menos x mais 9, vezes que multiplica x menos 9. E acabou. Por aí. A fatoração é essa. Beleza? Até aí? Então, beleza. Depois que eu fiz essa fatoração, agora o que eu faço? Ó, vou voltar a escrever aqui, ó.
Certo? Toda vez que tiver um sinal de negativo, sempre vai ser, ó, x mais 9, x menos 9. Tem um sinal de negativo, vai ser x mais alguma coisa, x menos outra coisa, que aqui é a diferença de dois quadrados. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, vou voltar a escrever aqui, ó, x mais 9, certo? Que multiplica x menos 9, isso tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Alguém ativa o microfone aí e me responde qual número que eu coloco no lugar do x que vai dar igual a zero. Alguém consegue me responder? Alguém tem algum palpite? Ou o próprio zero, ou menos 9. Menos 9, só que menos 9 ficaria ao quadrado. Que aí Não, o zero não. O zero não pode. não pode. Professor. Qual? Qual número? Número 1. Olha só. Se eu fazer aqui, ó, x igual a 9, x igual a 9, olha só o que vai resultar, ó. Vai ser 9 mais 9, certo? Ó, no lugar desse x eu coloquei o 9, mais desse 9 desse. Que multiplica, no lugar do x eu vou colocar quem? O 9. Menos 9. Ó, 9 mais 9, 18. Que multiplica 9 menos 9, 0. Então, tá vendo, ó? Eu coloquei o 9 primeiro, o 9 positivo, beleza? Ó, o 9 positivo. Então, 9 mais 9 dá 18, 9 menos 9 dá 0. 18 vezes 0 igual a 0. Então, o 9 positivo ele é uma das minhas respostas. Agora, se eu coloco... Isso, exatamente. Então, se eu colocar o 9 negativo, ó, agora eu vou fazer aqui, ó. Vai ser, ó, no lugar desse x eu vou colocar quem? Menos 9. Mais 9. Abri e fechei parênteses, que vai multiplicar por menos 9. Por menos 9. Isso tem que ser igual a 0. Olha só, eu devo R$9 e tenho 9 para pagar, vou ficar com quanto? Com 0. Se um aqui deu 0, acabou, nem precisa fazer o resto. Já sei que uma das minhas respostas vai ser esse. Se aqui deu 0, se eu fiz a substituição aqui, deu 0, acabou. As minhas duas respostas vai ser o quê? Essa daí. Beleza? Olha só, todos os métodos de resolução, ó, de cara já dá para me saber nessa daqui, ó. Olha só, se raiz quadrada de 81 é igual a 9, raiz quadrada de 64 é igual a 8, né? Uma das minhas respostas aqui, logo de cara, eu já posso afirmar que vai ser 8 positivo e 8 negativo. Certeza. Por quê? Porque aqui é um 64. E raiz quadrada de 64 é igual a 8. Olha só como é que eu já poderia fazer a previsão nessa daqui de cima. Ó. Tenho certeza que uma das respostas vai ser 9 positivo e 9 negativo. Por quê? Porque raiz quadrada de 81 é quanto? É 9. Eu posso fazer essa previsão. Beleza? Então, vamos resolver essa outra aí até pegar um pouco mais as manhas. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então, a letra C, né? Letra C. Então, já anota aí, ó, uma das respostas vai ser 8 positivo e a outra 9. Então, olha só que vai ser, ó, x elevado ao quadrado menos 64, e isso vai ser igual a 0. Então, o que eu faço? Ó, vou tirar a raiz quadrada do primeiro, ó, raiz quadrada de x elevado ao quadrado, que vai resultar em x. Esse 2 vai embora com esse 2. Depois, ó, raiz quadrada de 64, que dá quanto? Que dá 8, certo? Então, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos, né? Vê se vocês concordam comigo se eu posso escrever isso daqui, ó, x elevado ao quadrado menos 8 elevado ao quadrado. Tá vendo, ó? É o quadrado do x menos o quadrado do 8. Então, isso daqui é a mesma coisa que x mais 8, certo? Que multiplica x menos 8. Entra na parte de fatoração lá de produtos notáveis. Uma das minhas respostas vai ser qual, gente? Vai ser o próprio 8 positivo, ó. 8 mais 8, certo? Que vai multiplicar 8 menos 8. Isso tem que ser igual a quanto? A 0. 8 mais 8, 16, que multiplica 8 menos 8, 0. 16 vezes 0, 0.
Então, eu sei que uma das minhas respostas vai ser 8 positivo. A outra vai ser o quê? 8 negativo, ó. Substituindo, ó, vai ser, ó, menos 8 mais 8, que multiplica, olha só, menos 8 menos 8. Devo R$ 8 e tenho 8 para pagar, fiquei com 0. 8 menos 8 dá menos 16. E aqui é multiplicando, viu? Então, 0 vezes menos 16 dá igual a 0. Então, minha outra resposta vai ser o quê? Menos 8. Tranquilo Professor, aí? Ah, eu fiz essas operações que tem uma incógnita e um número, fazendo como se fosse uma subtração normal. Tipo, depois que eu tirava da raiz quadrada, fazia a subtração normal, para descobrir. beleza, mas conseguiu chegar aí nessa parte? Sim. Aí também eu coloquei o sinal de menos fora da raiz quadrada de 64, para facilitar. Não, ó, não existe raiz quadrada de número negativo, viu? Toda vez que você for tirar raiz quadrada, ignora essa parte aqui, ó. Você ignora o sinal dele. Você vai olhar só para o primeiro carinha e para o segundo carinha. Você não vai jamais incluir sinal de negativo. Sim, Beleza? por isso que eu coloquei ele fora da Não, raiz nem. quadrada. Beleza, mas se você deixar ele aqui, ó, não repete ele aqui, beleza? Tá. Tranquilo? Senão fica errado. Vamos lá, para a próxima. É qual agora? A D. Tem alguma coisa aí falada no chat aí, escrita no chat? Por enquanto, não. Beleza, agora a letra D. Cadê a letra D? Letra D vai ser x elevado ao quadrado mais 20x igual a zero. O que eu faço aí? Alguém tem alguma sugestão? Alguma sugestão? Professor, Como é que eu fatoro isso daqui? assim, professor, sempre que pedir para fatorar uma polinômio, trinômio, seja lá o que for, pode usar a fatoração por fator comum, né? Isso. Ah, tá. Obrigado, Então, aqui, eu estava com dúvida na hora de fazer o desenho. isso daqui você vai fazer isso mesmo, ó. Vou copiar, ó, 20x, então o que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por x. Por que por x, professor? Olha só, tem um x aqui e o x desse lado, não tem número aqui, tem número aqui, então a única coisa que é comum, né, a esse lado aqui quanto a esse outro é quem? É o meu x. Então eu vou escrever aqui, ó, x é igual, x é igual não. Vai ser o meu x, ó, então o número que eu coloco no denominador é meu fator comum. Ele vai multiplicar alguma coisa que vai estar onde? Dentro de parênteses, né? E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, ó, x ao quadrado dividido por x, voltando aqui novamente, certo? Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x ao quadrado. Coloquei embaixo. Então, x dividido por x dá igual a 1 vezes x, então isso daqui vai embora, resultou em quê? Apenas o x. Essa divisão aqui, ó, apenas o x. O que eu faço com esse sinal de mais? Vou repetir. Esse x aqui, ó, vai embora com esse x ali, resultou quem? Apenas o 20. Agora, alguém sabe me dizer qual número que eu coloco no lugar do x que vai fazer essa expressão ser igual a zero? Ative aí o microfone. Menos 20 ou zero. Isso, menos 20, zero. Então, olha só, vamos lá, ó, x igual a menos 20. Vamos testar x igual a menos 20? Então, vai ser, ó, menos 20, certo? Ó, coloquei o menos 20 aqui, ó, que vai multiplicar menos 20 mais 20, que isso vai ser igual a quanto? A zero. Olha só, eu devo R$ 20 e tenho 20 para pagar, zero. Zero vezes menos 20, zero. Então, o menos 20 é uma das respostas dessa questão. E o outro número? Zero, positivo. Porque olha só, vou colocar o zero aqui, ó. Zero que multiplica zero mais 20. Zero que multiplica qualquer coisa? Zero. Então, a minha resposta vai ser o quê? Essa daqui. Beleza? Então, essa foi a letra D. Agora a última aí, ó. Para a gente finalizar e para a parte aí
de sessão de dúvidas, a gente pode selecionar algumas aí para que vocês tenham mais dificuldade para a gente resolver agora. Letra E. A letra E, ó, x elevado ao quadrado menos x igual a zero. Que fatoração que eu vou usar aqui, galera? Respondam aí. Fator comum e evidência. Fator comum, justamente, essa mesmo. Então, vamos lá, ó, vou dividir aqui por x, vou dividir aqui por x. Então, vai ser x que multiplica alguma coisa que vai ficar dentro desse parênteses aqui, ó. Já vou fazer direto, ó, x ao quadrado. Vocês percebem que tudo se repete? Olha só, essa partezinha bem aqui, ela tá bem aqui, ó. Ela tá bem aqui. Pode ver que todos os métodos aqui de equações do segundo grau, vocês vão aplicar mais ou menos a esse método. Então, aqui vai resultar em x, esse sinal de menos eu vou descer, x dividido por x é igual a quanto? A 1. E isso é igual a zero. Vai ser minha resposta aqui, vai ser x igual a quanto? E aí, Cauã? Responde aí. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Gabriel, Guilherme, qual vai ser a resposta dessa daí? Alguém sabe me dizer? Leonardo, Caio? Vai ser ou 0 ou 1. O zero. Giovana, Maria, qual é a resposta? Vai ser zero, né? Uma das respostas. Vai ser zero e a outra? Um positivo, né? Vamos testar? Olha só, eu fazendo aqui, ó. Fazendo igual a zero. Vai ser zero que multiplica 0 menos 1. E vai ser igual a zero. O zero que multiplica qualquer coisa, ó, o zero está multiplicando tudo isso. Então, já resultou em zero. Agora, eu vou tentar o 1. Vai ser 1, que eu coloquei aqui, que multiplica. Vou substituir 1 aqui novamente, menos 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 1, o próprio zero. Então, a minha resposta vai ser o quê? Eu passei por cima aí, né? Beleza? Vai ser essas bem daí. Beleza? Alguma dúvida? Querem que eu resolva alguma em específica? Algum processo de fatoração em específica? Deixa eu voltar para o chat aqui. Cadê? Parar a apresentação. Beleza, e aí? Querem que eu resolva algum em específica? Pode desativar o microfone de vocês. Eu resolvi todas, não resolvi que eu passei? Querem que eu volte em alguma parte, algum exercício em específico? É hora de tirar as dúvidas. Tá tranquilo? Naquelas aulas lá, galera, para revisão, a parte de revisão que eu acho bastante útil, é a parte de resolução de exercício. Foquem principalmente nas aulas, assistam principalmente as aulas de resolução de exercícios. Essas aí são as aulas aí que eu acho mais importante, porque são as resoluções de exercício que a gente consegue, no caso, empreender os métodos, né? Deixa eu ver se tem outra aqui que eu acho interessante. A fatoração aí do trinômio quadrado perfeito, tá de boa para vocês? Professor, eu ainda não entendi como resolve a alternativa C da questão 1. Alternativa C, peraí, deixa eu ver qual que é. Alternativa C da questão 1. Deixa eu transmitir a tela aqui, rapidão. Você fala essa daqui? Responde aí com a voz, por favor, que eu não consigo ver a tela de vocês. Sim, é essa daí mesmo. Essa daqui, né? Beleza, Uhum. vamos fazer ela de novo. Então, olha só, a C, ele fala o seguinte, ó, que é A elevado ao cubo menos 1. Aí, o que eu faço? Eu olho para esse tipo de fatoração e não sei como agir nesse tipo de fatoração. Mas eu posso muito bem forçar um pouco a barra. Por exemplo, ó, quanto que é A elevado ao quadrado? Não é 1? É a mesma coisa que 1 vezes 1, que é igual a 1? Quanto que é 1 elevado ao cubo, por exemplo? É uma coisa que 1 vezes 1 vezes 1, que resulta no próprio 1. Se eu escrever como
Quanto que é, por exemplo, aqui, ó, 1 elevado a 10? Vai continuar resultando em quem? No próprio 1. Então, no lugar de enxergar essa expressão dessa forma, o que que eu vou fazer? Eu vou reescrever ela de outra forma. A elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Ah, professor, mas por que você escreveu isso? Porque essa forma que eu estou escrevendo, vai facilitar, certo? Vai facilitar o meu processo de fatoração pela diferença de dois cubos. E aí eu faço um pouco a barra e reescrevo o 1 dessa forma. Então, olha só, aí eu tenho que lembrar lá do processo de fatoração, né, de produtos notáveis, do cubo da diferença. Então, o cubo da diferença, ele fala, ó, olha só, vou substituir, para ficar mais claro, deixa eu ver, ó, o cubo da diferença é x, no caso aqui, ó, x não, vou fazer com essas letras mesmo. O cubo da diferença vai ser, ó, a diferença do primeiro, olha só, a diferença do primeiro pelo segundo, certo? Que multiplica, ó, o primeiro é elevado ao quadrado, mais o primeiro que multiplica o segundo, mas o segundo aqui não é 1? A vezes 1 é o próprio 1. Mais 1 elevado ao quadrado, mais o 1 elevado ao quadrado, ele é o próprio 1. E aí eu escrevo ele dessa forma. O que que a gente tem que lembrar? Olha só, essa parte aqui, ó, é a mesma coisa de escrever x elevado ao cubo, x elevado ao cubo menos y elevado ao cubo. Dessa forma aqui fica mais fácil essa visualização. Então, olha só, se eu trocar essas expressões aqui, ó, a partir de agora, o meu a elevado ao cubo vai ser o meu x elevado à terceira, certo? O meu menos eu mantive, meu y elevado ao cubo, agora ele vai ser quem? Vai ser meu 1. Agora eu vou fazer essa fatoração aqui ficava como? Ó? X, no caso, x menos y, que multiplica, no caso aqui, ó, x elevado ao quadrado, mais x vezes y, mais y elevado ao quadrado. Mas olha só, quem que é, no caso, o meu x? O meu x vai ser quem? Vai ser o meu a. Então, vai ser a menos quem? Menos o y. Quem é meu y? É igual a 1. Certo? Que vai multiplicar. O meu x ao quadrado é quem? É o meu a. Então, vai ser a elevado ao quadrado. Aí, no caso, vai ser mais o x, ele é o a, vai ser a vezes 1, que é igual a quem? O meu próprio a. Mais o y, ele é o 1. No caso, o y elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, minha resposta aí fica essa bem daí. Deu para entender? Agora? Sim, não? Deixa eu voltar aqui. Sim, professor. Muito obrigado aí pela resposta. Por nada. Mais alguma, galera? Ah, que isso daí, ô, Cauã? É tipo, isso. Mas no caso aí seria ao cubo, Cauã. No caso seria ao cubo. Seria ao cubo essa parte aqui que você escreveu. Mais alguma dúvida, galera, que vocês têm aí? Alguém quer focar em mais algum conteúdo, em mais algum... Ou tá de boa aí? E aí? Tudo certo? Hein, galera? Por enquanto é de boa, professor. Tá de boa? Então, beleza, galera. Então, deixa eu ver. Querem pedir alguma do livro em específica? Deixa eu adiantar uma coisa. Amanhã a gente aqui, ó, amanhã a nossa aula vai ser atividades para casa, beleza? Amanhã a gente não vai ter uma aula gravada e vai ser em relação à aula que eu postei ontem. Vai ser para resolver o exercício 1 e 2 da página 90. Esse exercício 1 e 2, galera, ele é bem fácil, é questão de 30 minutos, vocês vão poder fazer ele. Ele é aparente... Desliga o microfone aí, por favor. Guilherme, valeu. Olha só, vai ser o exercício da página 90, 1 e 2,
Aparentemente, ele vai da A até H, A1, e A2 vai da A até a F. Vocês vão pensar que é muita coisa, mas não é. Beleza? Assistindo aquela aulinha lá que eu postei na segunda-feira, vocês resolvem rápido. Outra dica, foquem nesses exercícios que eu resolvi. Peguem esses exercícios que eu resolvi e tenta repetir ele várias vezes, porque a prova vai ser em cima desses exercícios. Eu entendo muito bem que a fatoração, né, os métodos de fatoração são 5 métodos, são muita coisa, e isso daí demanda muito tempo. Para vocês terem ideia, tem alguns tipos de fatoração que é muito fácil de errar. Às vezes, até eu, quando estou fazendo a resolução dos exercícios, às vezes tem um que eu empaca ali, e não sai, tem que ficar tentando. Eu compreendo que esse conteúdo não é um conteúdo fácil, mas eu quero que vocês foquem muito bem, certo? Nesses exercícios que eu fiz, e outra coisa que tem que saber, a parte de produtos notáveis. Sei lá, viu lá o quadrado da diferença, já tem que saber o que é um quadrado da diferença. Um quadrado da soma, já tem que saber o que é um quadrado da diferença. Um quadrado, sei lá, um cubo da diferença, um cubo da soma. Isso daí, galera, não tem para onde correr, principalmente para a galera que quer seguir curso de engenharia, de arquitetura, de design. Não tem para onde correr essa parte, tem que saber de verdade, para os vestibulares, beleza? Então, foquem nessa parte, daí, amanhã eu coloco a atividade lá para vocês e a pasta. Qualquer dificuldade na pasta, prestem bastante atenção, ó, eu vou até transmitir a minha tela aqui novamente, aqui, ó, para vocês darem uma olhada, ó, tela inteira. Eu acho que vai transmitir. Então, ó, quando vocês forem postar lá na pasta do Dropbox, deixa eu até abrir aqui, cadê? Não é aqui. Sala de aula, não, também não era ali, era aqui, ó. Drive. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Galera, quem quiser falar, fala aí pelo microfone, porque eu não consigo ler, não. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a pasta, cadê? Classe 1, 9º ano. Olha só, a pasta aqui, ó, essa terceira atividade, galera, pouca gente fazendo, olha só. Tá aberto aí, ó, para o compartilhamento de todos vocês, ó, vocês podem organizar, editar, beleza? Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, que é essa bem daqui. Olha só o meu aqui, ó. Essas daqui são as contas que eu tenho. Então, olha só, eu tenho a minha conta do colégio, que é vitor.felipe@portal Triângulo. Vocês têm que acessar com essa conta. Eu tenho um e-mail aqui que eu uso das minhas redes sociais, que é esse ferbovi@hotmail. Eu tenho um outro e-mail pessoal, que é vitornb2010. Então, vocês têm que tomar cuidado qual conta vocês estão usando na hora de colocar essas atividades aqui. Vocês só vão conseguir colocar dentro dessa pasta, beleza? Se estiver usando o quê? A conta aí do Colégio Triângulo. Eu mesmo não consigo acessar essa pasta se eu estiver logado, no caso, com outras contas, beleza? Tranquilo essa informação? Então, a gente encerra por aqui, beleza? A gente encerra por aqui. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza, galerinha? Falou! Vamos saindo aí, que eu tenho que ser o último a sair. Tchau. Professor, eu mandei o dever da atividade 3 na pasta atividade 2. Tá no meu nome lá. Deixa eu olhar aqui, fica aí. Mandei por lá ontem. Tá, peraí, fica aí. Vamos conferir isso daí, ó. Cadê? Peraí, eu tenho que botar aqui no Meet, compartilhar. Tá vendo aí minha tela? Tô. Então, olha só, o que acontece? Cadê aqui, ó, 9º ano? Tu mandou aqui na atividade 2. Cadê? Guilherme Valeriano. Tem, calma aí. Tem essas aqui, Guilherme. Qual que é? Atividade 2. Achei, Guilherme. Tá, Guilherme, a atividade 3. AT 3.
Tem duas pastas suas, Guilherme. Tem uma Guilherme Valeriana aqui, que tem a foto de uma bolsinha. Essa é a da atividade A 2. primeira. Aí E o tem aqui, ó, outro, Guilherme esse aí. Valeriano, que tá vazia. Pra mim tá aparecendo que eu mandei. Não, é porque deve estar carregando. Vou esperar carregar, que eu te mando depois um negócio. Beleza, mas tá ok. O pior é que pelo celular não tá acessando a pasta, pelo Não, notebook acessa. pelo celular, às vezes é isso. O que que acontece? O armazenamento de arquivo dele é muito intenso, beleza? Como tem essa intensividade muito grande, você pode ter essas dificuldades. Intensidade que eu falo o quê? São muito arquivos, certo? Então, você utilizando a conexão, às vezes, da internet pelo celular, né, até mesmo do Wi-Fi, às vezes ele não carrega. Tenta colocar essas pastas, certo? Aí sempre pelo notebook, que fica Tá. melhor. Pelo notebook, pelo computador. E aí, ó, eu acho que ainda está carregando as suas atividades aí. Beleza? Tá carregando aqui. Olha lá, o Heitor postou. O Angelim. Beleza? A gente encerra aqui, moleque. Beleza? Qualquer dúvida lá, fala comigo. Falou. Falou, até mais.